Amém, glória a Deus. Amém. Estou feliz de estar aqui com vocês. É um prazer, estar aqui. Quero agradecer o convite a Keila, ao pastor Fabiano. E Deus é bom, né? Em todo tempo Deus é bom. Deus nutre os nossos corações com a palavra dele. Tivemos esse momento maravilhoso aqui de adoração e continuaremos adorando ao Senhor com a palavra dele, né? Esse momento é um momento que às vezes a gente parece que há uma interrupção, né, do momento de louvor para o momento da palavra, mas isso não deveria acontecer. Os nossos corações precisam estar abertos para serem ministrados pelo Senhor, pelo Espírito Santo em todo o tempo. E agora eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo. Nós vamos usar 3 textos para que a gente possa... para que eu possa compartilhar com vocês aquilo que o Senhor falou no meu coração. E o primeiro texto que eu gostaria que você abrisse é Filipenses 4:6. Vocês estão iniciando hoje aqui uma jornada de oração pela família, é isso? Amém? Amém? Então, vocês foram convocados pelo Senhor para que pudesse estar colocando a família de vocês durante um certo período, durante um certo tempo, em oração. E esse texto é um texto muito conhecido, um texto onde ele fala sobre oração, ele fala sobre súplicas, e nós vamos ler esse versículo e eu quero compartilhar com você aquilo que Deus ministrou o meu coração para essa noite. O texto diz assim: não andei ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Amém? Vamos ler de novo? Você pode ler comigo? Eu não sei. Vamos ler nessa versão que está aqui, que aí a gente pode ler juntos? Vamos falar isso bem alto, vamos encher os céus com essa palavra, vamos proclamar, abrir os nossos lábios para que isso entre no nosso coração, para que isso invada a nossa cidade com essa consciência profética de que nós devemos orar e devemos suplicar ao Senhor. Vamos lá? Não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. Amém? Então você pode se sentar. E eu quero começar trazendo a sua memória para o que o Senhor te convocou nesse tempo. Às vezes quando nós falamos assim, é um culto de oração. Na minha igreja toda quarta-feira, toda quinta-feira, é um momento que nós tiramos para orar. Mas esse culto, esse momento no qual vocês estão começando, ele leva um nome um pouco diferente. Vocês foram convocados para uma jornada. O Senhor, eu creio que o Senhor trouxe ao coração do pastor ou da direção de intercessão, quem é o responsável por esse momento, que não deveria ser apenas um momento, mas uma caminhada, um período de oração pela sua família. Porque jornada quer dizer isso. Jornada, essa palavra significa que ela é uma caminhada por um certo período. É uma distância, é um tempo que se percorre com um objetivo. Olha que coisa interessante. A gente precisa ficar atento às coisas que o Senhor traz para nós. Pode parecer somente um nome legal que foi dado para um culto de oração, mas eu não creio dessa forma. Eu creio que o Senhor já está trazendo para essa igreja, o Senhor já está trazendo para você, que não basta um único momento, que não basta somente assim que o seu pedido seja atendido, que você encerre esse período de oração. Mas o Senhor está te convocando para um período de uma caminhada. O Senhor está te convocando para um tempo, para uma distância maior junto dEle, percorrendo em oração pela sua família. Amém? Então a primeira coisa que o Senhor ministrou ao meu coração é isso. Não é apenas um único momento. Não é apenas um pedido de socorro, uma súplica para um pedido específico, mas uma caminhada no qual você vai percorrer junto do Senhor em oração em favor da sua casa, em favor da sua família, dos seus filhos e daqueles que estão sobre os laços familiares com você.
E oração? O que é oração? Nós sabemos, né? Se você perguntar para qualquer cristão, ele vai dizer: oração é conversar com o Senhor. Oração é dedicar um tempo de conversa com Deus. E é isso mesmo. Só que eu creio também que nesse tempo, como foi dito aqui no momento de louvor, Deus está te chamando para um momento mais profundo, para um momento de maior intimidade. Talvez você vai dizer: Alice, eu já faço isso, eu tenho esse momento de intimidade, mas algo que o Senhor trouxe ao meu coração é que nesse tempo de jornada, de caminhada, haveria um alinhamento da vontade dos céus, da vontade de Deus, com a vontade que Ele tem para a sua casa. Talvez nós, como foi dito aqui no momento de louvor, e essa frase me chamou a atenção, que nós estamos sendo chamados para um quebrantamento, nós estamos sendo chamados para algo novo. Talvez nesse tempo que você vai percorrer em oração pela sua família, o Senhor te dará novas experiências. O Senhor vai aprofundar em você um desejo maior, uma vontade maior, uma unção nova, um renovo na sua vida de oração. Quando nós temos algo muito específico, temos um filho doente, temos um marido doente, quando temos alguém precisando de um emprego na nossa casa, fica fácil saber o que orar. Porque a necessidade muitas vezes grita mais do que a intimidade que eu preciso ter com Deus. Às vezes a dor, ela é maior do que aquilo que verdadeiramente o Senhor quer gerar no seu coração, que o Senhor quer gerar na sua essência como servo e serva de Deus. E eu creio que esse tempo de caminhada, de jornada, o Senhor está buscando por verdadeiros adoradores. O Senhor está buscando por aqueles que sabem tanto pedir como agradecer, como diz o versículo. Aqueles que sabem suplicar, mas também sabem se calar diante de um Deus todo-poderoso e ouvir aquilo que o Senhor quer ordenar para nós nesse tempo. Então o Senhor está chamando essa igreja, o Senhor está chamando você nesse tempo para um momento de intimidade profunda com Ele. E oração é isso, meus irmãos. Oração é quando a gente se derrama diante de Deus, quando a gente se quebranta diante de Deus, quando a gente é capaz de falar, mas também capaz de calar, quando a gente é capaz de falar com o outro, orar com o outro, mas também de ouvir Deus falando ao nosso coração. O Senhor está nos chamando para esse tempo de jornada, para esse tempo de caminhada. O Senhor está nos chamando para um tempo de intimidade, de alinhamento da sua vontade. Não duvide disso, porque como eu disse, algo que o Senhor ministrou ao meu coração quando eu preparava esse tempo para estar aqui nesse tempo com vocês. O Senhor disse isso: Alice, aquieta e me escuta. Porque quando nós recebemos um convite, a gente fica: Deus, o que o Senhor quer que eu fale? Deus, o que o Senhor quer que eu fale? E às vezes o Senhor está querendo ministrar o nosso coração, querendo orientar aquilo que Ele quer que seja transmitido, mas a gente não fecha a boca para ouvir o que Ele está falando. E eu quero te dizer que se você não tem costume de se aquietar para ouvir o que Deus está falando, Deus está dizendo que é tempo disso. Muitas vezes quando a igreja, o pastor ou um dirigente nos pede: faça um momento silencioso de oração, a nossa cabeça vai para tudo quanto é lugar, menos diante do trono de Deus. Eu não sei se isso acontece com você, mas comigo muitas vezes acontece. E eu preciso aprender a me aquietar diante da presença de Deus e de ouvir o que Ele está falando. E isso foi muito forte em meu coração, queridos. É tempo também de ouvir o que Deus está falando. E não somente de suplicar e de orar, mas o seu momento de oração também precisa ser regado por um momento de quietude diante da presença de Deus. E aí eu quero te dizer algumas coisas. Eu quero te dizer de 5 atitudes que o Senhor trouxe ao meu coração que vai ser necessário para esse tempo de jornada. Que vai ser necessário para que você fale, para que você escute, para que você alinhe a sua vida, a sua entrega, o seu pedido, né, a sua resposta ao que está no coração de Deus. Nós sabemos que a Bíblia ela está cheia de promessas. Nós sabemos que existe aqui, né, promessas nas quais nós olhamos para elas e às vezes falamos: Deus, será que eu vou viver isso?
Deus, será que a minha família vai viver isso? Quando a gente vê, às vezes, uma casa alcançar algo que, às vezes, você ora e na sua casa ainda não chegou, você olha para aquilo e fala, Senhor, será que vai ser possível aqui para mim também? E muitas vezes, quando não vemos o resultado das nossas orações, de acordo com aquilo que nós esperamos, o nosso coração tende a desfalecer. Às vezes, as circunstâncias gritam mais do que a nossa fé. E nós precisamos estar atentos ao que o Senhor está nos dizendo. E nesse primeiro dia de jornada de oração, eu queria, dentro desse alinhamento da vontade de Deus para a sua casa, eu quero compartilhar com você 5 atitudes, 5 ações em oração e que você precisa ter para que ao chegar no final dessa jornada, você possa dizer, eu entendi o que Deus fez na minha casa. Eu entendi o que o Senhor me respondeu com o pedido tal. Irmãos, nós precisamos compreender o que o Senhor está falando. Nós precisamos conhecer a palavra. Nós precisamos viver a palavra. Mas também nós precisamos entender a aplicação da palavra para esse tempo. Eu não sei se vocês, aquela aqui no início, na abertura, ela falou de alguns problemas que nós temos escutado, que as famílias têm sofrido. E esse tem sido um duro tempo para as nossas casas. Os nossos filhos, os nossos netos estão sendo atacados em todos os lugares. E se nós não estivermos muito firmes na presença de Deus, nós não vamos suportar esse tempo. A palavra de Deus já nos alerta disso. E eu quero dizer que, para que você prossiga nesse tempo de oração pela sua casa, você precisa percorrer esse tempo, você e Deus. Você e você mesmo. Você junto com os irmãos da igreja e você diante das circunstâncias que vão aparecer. Parece fácil, é só vir quinta-feira no culto, mas eu vou logo te dizendo que não vai ser fácil. Quando a gente se levanta com um propósito específico de falar, olha, eu vou me consagrar, eu vou jejuar, eu vou orar pela minha casa, pela minha família, pelos meus filhos, pelos meus netos, pelo meu casamento, você pode saber que o diabo se levantou junto com você. Eu não estou aqui dando mais poder e autoridade a ele do que o Deus que nós servimos, porque a própria palavra fala que nós sabemos a quem nós servimos e conhecemos o poder e a autoridade dele. Mas nós sabemos também que se nós não nos prepararmos, se nós dermos legalidade, ele vai agir. Ele vai agir. Então você precisa estar preparado para essa caminhada. Então você não está sozinho. Você precisa entender que você está junto de Deus. Você está com você mesmo se fortalecendo. Você está junto com os irmãos da igreja. E você está diante das circunstâncias que vão aparecer. Então eu quero que vamos recapitular aqui, até aqui, antes de eu falar das atitudes, antes de nós lermos um outro texto, o que Deus já trouxe para o seu coração. E eu quero que você grave isso. Porque eu tenho certeza que durante, eu não sei quanto tempo vocês vão ficar nessa jornada, mas eu tenho certeza que durante essa caminhada o Senhor vai te lembrar do que a gente está falando aqui nessa noite. Eu quero te dizer que talvez você tenha vindo para cá nessa noite achando que você veio porque você quis. Ou porque você veio porque é algo da igreja e você não pode faltar. Eu vou te dizer que não. Eu vou te dizer que você veio porque o Senhor te convocou. E que o Senhor está te dando nessa noite, o que o Senhor está te dando nessa noite faz parte da armadura que você vai precisar usar para chegar até o final dessa jornada. Então, escuta o que o Senhor está falando. Talvez você achou que nós fôssemos pegar um texto bíblico da história de alguém e trazer uma aplicação para a sua vida. Não foi isso que Deus me deu. O que Deus me disse era que algumas coisas que Ele daria ao meu coração, nós precisamos para nós enfrentarmos essa batalha que é a vida, a salvação da nossa casa. Então esteja atento àquilo que o Senhor está falando com você nessa noite. E aí, primeiro nós já sabemos que você não veio aqui por vontade própria, você veio convocado pelos céus. Então você está convocado para uma batalha. Você hoje está se levantando como um guerreiro, como uma guerreira, no qual vai se colocar de prontidão diante de Deus pela sua casa. Segundo, essa convocação não é só para hoje. Essa convocação é para todo sempre. Você tem que assumir um compromisso com Deus. Às vezes na sua casa só você e o seu marido, ou você e um filho. Talvez a esposa somente é cristã. E essa guerra é difícil.
Quando nós temos dentro do nosso território, quando temos dentro da nossa casa, pessoas que não falam a mesma língua, pessoas que não entendem aquilo que nós estamos dizendo. Mas eu quero dizer para você que o Senhor vai te capacitar, que o Senhor tem cuidado, que o Senhor tem zelado pela sua casa. Então esse território é seu, aonde a luz está, as trevas não podem ficar. Então assuma com autoridade aquilo que você conquistou diante de Deus, porque Ele já conquistou na cruz para você. Jesus já te deu essa vitória, então não tenha medo. Não é uma batalha para hoje, não é uma batalha só para essa jornada, mas o Senhor vai te dar, em nome de Jesus, até o final dessa jornada, o Senhor vai te dar o senso de responsabilidade espiritual pela sua casa. Não corra dessa batalha. E se você está sozinho, pense que é sozinho só no físico, lá dentro da sua casa, porque espiritualmente você não está sozinho. E aqui também você não está. Olha aí para o lado, olha quantos irmãos tem. Você não está sozinho. E terceiro, a oração ela é uma disciplina espiritual. E se ela é uma disciplina espiritual, ela é para ser vivida, conectada com as outras disciplinas espirituais. Que eu quero dizer, o jejum, a meditação na palavra, a solitude, a quietude e até o silêncio. Então não ache que você vai conseguir se sustentar em oração se você não estiver totalmente ligado às outras disciplinas espirituais. O jejum tem a importância dele. A leitura da palavra é fundamental. Como você vai orar, suplicar algo a um Deus que você não o conhece? Nós só podemos ter relacionamento com aquele que conhecemos. Nós só temos intimidade com aquele que conhecemos. E a forma de conhecer o Senhor é através da sua palavra. Leia a palavra e conheça Jesus. Essa é a chave. Então não tem como você desvincular um momento de oração da sua vida cristã por completo. Então, diante dessas três coisas, dessas três atitudes, dessas três ações, eu quero partilhar com você então. A primeira decisão que você precisa, a primeira atitude que você precisa ter é decisão. Eu falei aqui que você foi convocado para uma guerra, eu falei aqui que ela não é só para hoje, você pode virar aí no seu lugar e falar, eu não quero isso. Eu não quero esse negócio, o negócio vai ficar muito feio para o meu lado. Eu vou ter que orar, vou ter que jejuar, vou ter que ler a palavra, não quero saber disso não. Vou continuar indo no culto, vou embora para minha casa, fico quieto, escuto louvor, quebrando, choro na igreja, chegou em casa, acabou o problema. Irmãos, se essa é a sua decisão, eu sinto muito te comunicar, mas você está fora da visão. Você está fora daquilo que Deus tem falado, daquilo que a palavra diz. E eu sei que aqui ninguém vai tomar essa decisão. É só para a gente lembrar, para a gente levar um susto e lembrar. Então, a primeira atitude que você precisa ter é decisão. Porque a sua decisão, ela vai gerar transformação. Talvez hoje a sua vida de oração é uma vida morna. Talvez hoje a sua vida de oração é uma vida chata, enfadonha. Que você fala, meu Deus, eu falo que eu vou orar 15 minutos pelos meus filhos, dá meia hora, mas não dá 15. Eu não suporto esse tempo. Então, quando você decide orar, quando você diz sim para esse alistamento que Deus está te convocando, você vai gerar transformação. Você vai ver algo mudado na sua vida. Você vai ver algo mudado nos objetivos, você vai ver algo mudado na sua própria situação emocional, na situação física. Porque quando nós decidimos algo, né, nós tomamos uma atitude em proatividade daquilo. Se eu tomo uma decisão de orar pela salvação de um filho, as outras coisas na minha vida, elas também acompanham essa decisão. Eu preciso ser uma mãe amorosa, eu preciso ser uma mãe que escuta, eu preciso ser uma mãe atenta para saber no que eu vou orar, eu preciso entender os sinais que Deus está me mostrando. E talvez hoje você não tenha essa atitude. Então, a sua decisão de orar, de guerrear pela sua casa, ela vai trazer uma transformação na sua vida. E sabe que quando a gente decide, a gente gera atitude. E quando a gente não decide, a gente gera angústia. Como assim? Sabe aquele problema mal resolvido? Que você não tomou uma decisão nem para o sim, nem para o não? Você toda hora pensa nele. E a nossa família é a mesma coisa. Existem situações que nós precisamos decidir.
nós precisamos ter atitude. Então, decisão gera atitude, e indecisão gera angústia. E o Senhor não nos chamou para ficar angustiados nem ansiosos. O início do versículo que nós lemos falava: não andei ansiosos, não se preocupem com coisa alguma. Então, quando nós decidimos, nós somos capazes de lidar com essa batalha de oração de uma forma melhor. Segunda atitude, prioridade. Seu tempo de oração é seu tempo de oração. Acabou. Se você não silenciar o celular, se você não fechar a porta, o seu tempo de culto aqui na igreja, da jornada de oração, é tempo de vir para cá. Tenha o que tiver outro dia. Se você hoje está assumindo um compromisso com Deus, de participar de uma jornada de oração pela sua casa, cumpra isso, faça disso uma prioridade. Se você marcou um dia de jejum, cumpra o seu dia de jejum. Se você disse que você vai ler 10 versículos por dia, leia 10 versículos por dia. Se você disse que vai ler um capítulo, leia um capítulo. Deus precisa ser a nossa prioridade, junto com a nossa decisão. Senão, sabe o que acontece? A gente não tem condição de prosseguir. Porque as outras coisas vão nos engolir. As outras coisas vão nos atropelar e nós não vamos prosseguir. E é tudo isso que as trevas querem. O que as trevas querem é que nós estejamos paralisados, que nós estejamos estáticos. Cristão de carteirinha, queridos, não move os céus. Cristão de carteirinha, ele não enfrenta as trevas, ele não faz com que Satanás recue, ele não faz com que os nossos filhos tenham uma mudança espiritual, porque não tem nada se movendo no céu, se eu só estou paralisada. Então, quando você decide, você precisa colocar a prioridade. Porque a sua prioridade vai fazer, sabe o quê? Vai fazer com que você se conheça. Quando você gastar ou investir, seja você o que você quiser pensar, ou é gasto ou é investimento, em tempo com Deus, priorizando Deus, você vai se sentir pertencente a um reino de vitória. Você vai se sentir o filho amado, você vai se sentir o filho querido, o filho cuidado. Agora, aquele que não prioriza Deus, não prioriza as suas disciplinas, as suas ordens, os seus mandamentos, ele está sempre à margem do que a palavra diz. A fé dele fica diminuída, ele não consegue entender que ele pode sim vencer aquele gigante, apenas com uma pedra, numa funda. Pá! Caiu. Se você não se conhecer, não conhecer o Deus que você serve, não conhecer a palavra dele, você não vai conseguir ter a terceira atitude que eu vou te falar: persistência. Você precisa persistir. Você não pode desistir. A persistência, ela gera isso. Ela gera a não desistência. Ela gera que a sua atitude de decisão, a sua prioridade, te faça caminhar sem olhar para as circunstâncias. Aquele que é persistente, ele é persistente dando prioridade ao Deus que ele sabe que tudo pode. Mesmo quando tudo diz o contrário. Mesmo quando o mar não se abriu e ele vai precisar andar sobre as águas, ou o mar abriu e ele vai passar na terra seca. Mesmo quando todo mundo diz: esse menino não tem jeito, esse casamento não tem jeito, você não presta para nada. Quando nós somos persistentes, dentro dessa visão de decisão e de prioridade em Deus, a gente não desiste. Agora, não é fácil persistir. Porque quando nós passamos por circunstâncias difíceis, eu imagino uma das dores que eu acho que deve ser mais difícil de suportar é quando uma mãe perde um filho. O tanto que a gente ama os nossos filhos me faz imaginar a dificuldade que é uma mãe superar a perda de um filho. E você imagina uma mulher que ora pelo seu filho, que zela pelo seu filho e que ela precisa passar por isso. Se ela não confiar e não colocar Deus como prioridade, eu tenho certeza que ela não sai do lugar. Uma mãe que olha para um filho que ela cuidou com todo carinho e hoje vê esse menino, essa moça lá amarrado nas drogas, dependente totalmente daquilo.
sem força para lutar, se ela não colocar Deus como prioridade, se ela não tiver persistência, ela não vai ter fé para acreditar que Deus pode transformar a vida dessa pessoa. Então, para você persistir, você precisa estar fortalecido espiritualmente. E a oração vai te fortalecer. A oração, ela vai te dar uma vida interior, ela vai te dar um fortalecimento físico, ela vai te dar fortalecimento espiritual, fortalecimento emocional. E eu gosto muito de um texto, abre aí para mim, Efésios 3, 16 a 18, onde Paulo fala desse fortalecimento da vida interior. Né? Paulo escreve isso com muita sabedoria. Nessa oração, porque ele fala que ele ora para isso, ele pede a Deus para que Deus fortaleça o interior dos irmãos. E o fortalecimento espiritual, ele só vai acontecer a partir do momento que você orar, que você não desistir, que você persistir. O texto fala assim, oro, versículo 16, 3,16. Oro, vamos ler aqui na versão de vocês. Além disso, usem o escudo da fé com o qual vocês poderão apagar. Não, Efésios 3. Não é 6, não, Efésios 3. É 3. Isso. Oro para que com as suas gloriosas riquezas Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Até aí. Irmãos, olha que interessante. Ele ora para que a gente seja fortalecido. Ele ora para que os irmãos, né, de Éfeso fossem fortalecidos no íntimo do seu ser, com poder. Isso vai gerar fortalecimento espiritual. Se você for fortalecido no seu íntimo, com poder, por meio do Espírito Santo, você vai persistir. Você vai estar fortalecido para essa batalha. Para quando as situações disserem não, você vai dizer é sim, porque Deus diz que é sim. E eu creio no que a palavra diz. Então, olha que interessante isso. Né? Olha como que a persistência, a caminhada de oração da sua vida espiritual faz com que você tenha força para caminhar diante das dificuldades que a vida te apresenta. E a quarta atitude, comunhão. Nós precisamos ter comunhão. O Senhor nos fez seres relacionais. O Senhor te colocou no meio de um corpo. O Senhor diz que cada parte do corpo é importante. O Senhor deu dons diferentes. O Senhor deu, né, atividades, ministérios diferentes. O Senhor eu creio que essa é uma estratégia para que nós possamos viver juntos e sermos dependentes um dos outros. O Senhor diz para que você ame o seu próximo. O Senhor te dá a estratégia, Ele te manda na palavra dEle lá em Mateus, orar dentro do seu quarto. Mas Ele também fala para você orar no meio da congregação. Então a oração privada, a sua oração particular, ela cresce junto com a sua oração pública. Ela cresce junto com a oração no corpo. E é isso que nós estamos fazendo aqui nessa noite. É isso que nós vamos fazer daqui a pouquinho. É isso que nós já fizemos no início, que o pastor já fez aqui. Entenda uma coisa. Aquilo que você vive na intensidade da sua oração sozinho, ele vai refletir no meio do corpo, no meio da igreja. Você precisa gerar comunhão. A sua oração gera comunhão, gera unidade. Sozinho você não vai. Um a outro ajudou e o seu irmão disse: esforça-te. Tem dia que você não vai estar bem. Tem dia que você não vai conseguir olhar pelos olhos da fé. Tem dia que o seu coração vai doer tanto que se o irmão não vier, não enxugar as suas lágrimas, não orar com você, não te der um abraço, você vai ficar sem orar naquele dia. E é por isso que você precisa estar aqui. É por isso que não é uma oração de um dia só. É por isso que Deus nos faz entender e depender um dos outros em amor.
Esse texto de Paulo ali, que nós lemos em Efésios, ele fala da comunhão. Né? Ele fala da comunhão, para que vocês possam, juntamente com todos os santos. Não é sozinho. Então entende isso, a intensidade, a profundidade da sua oração, privada ou pública, ela cresce junto. E você precisa partilhar isso onde Deus te plantou. E por último, maturidade. Nós precisamos ser uma igreja madura. Nós precisamos ser cristãos maduros. Você não vai enfrentar essa jornada de oração, você não vai lutar pela sua casa, se você estiver comendo comida de menino. Não vai. Não vai. Você precisa ter maturidade, maturidade espiritual, maturidade emocional. No início, queridos, talvez a sua oração vai ser por obrigação. No início, você vai até orar por alguém, não acreditando muito. Mas eu posso te dar certeza que se você persistir, se você priorizar, se você tiver comunhão, se você tiver decisão, daqui a pouco a obrigação vira prazer, vira deleite. Como que você vai gerar intimidade com Deus se você não tiver maturidade? Porque Deus vai te falar coisas duras. Deus vai te apresentar obstáculos mais difíceis. E você não vai poder chorar, ajoelhar e ir embora para casa, não. Não tem outro lugar para ir, não, meu querido. Se você é de Cristo, o único lugar que você tem é aos pés da cruz. Você não vai vencer chorando sozinho, largado no canto, igual criança pirracenta faz. E é difícil ser tratado por Deus. Lá em casa nós temos vivido uma batalha em particular. E um dia desse eu estava lá tirando a roupa da máquina e botando a roupa no varal, orando por essa causa familiar, e orando, e eu senti assim, no meu espírito Deus falar comigo, eu vou te atender, mas antes eu vou mudar a sua estrutura. Aí meu choro mudou, meu choro era pela causa, meu choro virou para o meu lado. Eu comecei a chorar porque eu falei, Deus, eu não sei se eu suporto. Ele diz, suporta? Eu sou o seu Deus. Eu sou o seu Deus. E é difícil, irmão. É difícil quando Deus diz que algo ainda não foi transformado, porque você precisa ser transformado primeiro. Às vezes, nesses momentos, a nossa vontade é de fazer pirraça e ir embora para casa. Mas aí a gente lembra da persistência, a gente lembra da prioridade, a gente lembra da decisão que nós tomamos em algum tempo na nossa vida de caminhar com Cristo. E nós lembramos das promessas. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Agindo Deus, quem impedirá? E aí nós não podemos olhar para trás. Mas ficar maduro dói. Crescer dói. E hoje nós precisamos ser uma igreja madura. Nós precisamos ser pais e mães maduros. Nós precisamos ser filhos maduros. Porque não há mais espaço, não há mais tempo para meninice. Jesus está, nem é voltando, mas é chegando. Jesus está à porta. O tempo está nos mostrando isso, as situações estão nos mostrando isso. E se nós não formos maduros, se nós não tivermos disciplina, nós vamos ficar à margem. Nós não vamos experimentar tudo que Deus tem para nós e nem para a nossa casa. E eu quero que você abra, para a gente terminar, o Salmo 103, o versículo 1 e 2. Davi aqui, ele dá uma ordem para a sua alma, né? E eu quero dizer que se você não tiver ainda maturidade para um relacionamento profundo com Deus, se o seu espírito ainda não tem fervor nos seus momentos de oração, se você ainda não tem tido uma prática diária de oração, eu gostaria que você fizesse como Davi. Aqui Davi diz para a sua alma. E você pode dizer isso para o seu espírito. Né? Vamos ler o exemplo de Davi. Ele diz, bendiga o Senhor a minha alma. Bendiga o Senhor de todo o meu ser. Bendiga o Senhor a minha alma. Não esqueça nenhuma de suas bênçãos. Insistente essa frase de Davi, né? Talvez ele estivesse numa luta com a sua alma. Talvez você está nessa luta, irmão. Talvez você está lutando, né, com o seu espírito lutando com a sua carne, nos momentos de orar, nos momentos de guerrear, nos momentos de ter uma decisão de salvação para a sua casa.
E da mesma forma que Davi aqui disse para a alma dele, diz isso para o teu espírito. Diz isso para a sua mente, diz isso para o seu corpo. Fala, olha, agora eu decidi, agora eu quero. Eu não sei qual o seu estilo de oração, mas muitas vezes, quando o medo tenta me assolar, quando a dúvida tenta me assolar, quando a minha fé é diminuída, por vezes, por alguma circunstância que eu não vejo, eu às vezes faço isso, falo, não, Deus disse que seria diferente, não, eu tomo posse, eu abro a palavra, e eu digo, em um dia desse orando e fazendo um estudo, o estudo que eu estava fazendo usou esse texto que eu estou usando aqui de Salmo, dizendo, por que você não fala com a sua carne, ou você fala com o seu espírito, como Davi falou com a alma dele. E eu tenho usado isso na prática, é palavra, irmão. É palavra. Ore na palavra. Pegue textos bíblicos e ore em voz alta, proclame na sua casa. Solte isso para que o mundo espiritual entenda e para que Satanás entenda e bata em retirada de que você não é medroso e que você tem um Deus que luta as suas guerras e batalha as suas batalhas. Tome uma atitude. Tome uma atitude. Sabe quando nós precisamos amadurecer na base do solavanco, da dor, do supetão? Eu falo que eu tive o privilégio de ter uma família que me criou muito bem. Mas eu com 18 anos eu perdi o meu pai, e com 21 eu perdi a minha mãe. E o meu pai era algo meio que esperado, porque ele era idoso. Mas a minha mãe era muito nova. Meu pai morreu com 90, minha mãe com 50. Então imagina, 3 anos depois daquela perda, eu nunca imaginaria que eu perderia minha mãe. E eu não era cristã. Eu fui ensinada nos caminhos do Senhor e me desviei dele. E voltei para o Senhor depois de casada. Então você imagina, naquele tempo, eu lembro que quando eu voltei, né, do velório do meu pai, eu encostei na parede da minha casa e falei com meu irmão, agora, né, a mãe é viúva. E o meu irmão olhou para mim e falou assim, você é órfã. Irmãos, eu não tinha, aquela ficha não tinha caído. Eu fiquei tão apavorada, eu falei, agora eu não tenho um pai. E a minha avó, que era um pilar de oração, uma serva de Deus, muito valorosa e muito preciosa na minha casa, e orava por todos nós, ela saiu do quarto e falou assim, você sempre teve pai e sempre terá, porque aquele que está lá em cima é o que te guarda. Às vezes nós precisamos desse choque. E 3 anos depois, quando a minha mãe faleceu, eu falei, bom, agora acabou tudo. Já não tinha pai, agora não tem mãe, eu já trabalhava, já tinha, né, assim, a minha vida já estava tocando dos meus irmãos. Mas enfim, mas eu não estava falando disso. Eu estava falando de segurança emocional. Eu estava falando de saber que eu poderia contar com alguém. E a minha avó, de novo, uma serva de Deus que cuidou da nossa casa em oração, zelou pela nossa casa em oração, ela disse, nós nunca estamos desamparados, Alice. Deus nunca saiu de perto. E eu quero dizer isso para você nessa noite. Eu quero dizer para você que mesmo quando você olhe para a sua casa, ou para esse tempo de oração que você tem, ou até para a sua vida cristã, você pode olhar e falar, gente, eu não vou aguentar isso tudo, esse monte de negócio que ela falou, isso não tem nada a ver comigo, irmão. Se não está bom, hoje é dia de consertar. Se você entendeu com essa palavra, se Deus falou no seu coração, olha, tem muitas coisas que você precisa mudar para batalhar essa guerra, para guerrear essa guerra, para estar diante de uma casa que se renda a mim. Irmãos, comece por você. Nós temos um Deus amoroso, um Pai cuidadoso, que o tempo todo está disposto a nos mudar, a nos transformar, a nos perdoar. Então, se ali você está falando de eu orar pela minha família, eu estou precisando de oração por mim, amém, hoje é o dia. Caiu essa ficha? Foi isso que Deus te fez enxergar nessa noite? Amém. Você está na casa dele, você está diante dele. Comece por você. O que você não pode é desistir. O que você não pode é duvidar. O que você não pode é dizer, Deus, eu não vou. Porque se você falar, eu vou, o resto ele garante. Porque ele é o maior interessado que a sua casa se renda a ele. E que você tenha uma vida abundante na presença dele. E eu quero terminar esse tempo aqui agora orando com você.